piloto mais azarado da história da Fórmula 1. Ao contrário do que o pessoal costuma acreditar, a Nova Zelândia é muito boa em outros esportes além do rugby. O polo aquático feminino. Mais uma vez ou outra, eles já produziram alguns pilotos bem fodas, como o campeão mundial Denny Hulme, o lendário Bruce McLaren, fundador de uma das equipes atuais do grid, que eu dou uma chance pra vocês adivinharem qual é, e o ex-campeão da Indy, Scott Dixon. O país acabou ficando um pouco esquecido da Fórmula 1 pela falta de grandes nomes chegando na categoria. O último que a gente teve foi o Brandon Hartley, e bem... Mas um outro piloto muito foda que a Nova Zelândia já produziu foi Chris Amon, considerado por muitos o piloto mais azarado da história da F1. Você nunca ouviu falar dele? Não precisa se preocupar que eu já faço você entender o porquê desse título. Eu tenho certeza que quando você viu esse vídeo achou que eu ia falar do Hülkenberg e o recorde dele de pódios ou de falta deles. E eu vou falar ainda, só não nesse vídeo. O caso é que sim, existe um piloto que eu acho muito, mas muito mais azarado que o Hülkenberg. Pra vocês terem uma noção, ele é considerado o melhor piloto da história a nunca ter vencido uma corrida. Isso já dá um chão para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Chris começou a carreira na Fórmula 1 correndo pela Parmel Racing em 1963. E logo na sua primeira corrida em Mônaco, nem pôde largar, porque o companheiro de equipe teve dano terminal no carro e o Amon foi obrigado a dar o dele. Nas etapas seguintes, em Spa-Zandvoort, ele abandonou as duas corridas por um vazamento de óleo e um vazamento de água. Ele chegaria a completar as duas provas seguintes em 7º lugar, mas nas últimas etapas da Alemanha e do México sofreria um acidente na primeira volta e teria um problema na caixa de câmbio. Um ótimo primeiro ano. Em 64 e 65 ele teria diversos problemas e mal participaria da temporada. E em 1966 ele mudou para a equipe do compatriota Bruce McLaren. A McLaren. Mas eles nunca chegaram a fazer um segundo carro para ele. Só em 1967 as coisas realmente começaram a parecer melhorar quando ele recebeu uma ligação do Enzo Ferrari, o convidando para pilotar pela equipe de Maranello. O chefão italiano teria ficado impressionado depois dele vencer as 24 horas de Le Mans de 1966. Sim, exatamente aquela do filme. E agora, finalmente, a habilidade de Amon seria posta à prova num carro realmente competitivo. Mas 67 não foi o melhor ano da história da Ferrari. O Amon ainda conseguiu arrancar 4 pódios naquele ano e tinha uma chance real de vencer a corrida dos Estados Unidos. Isso até o óleo do carro dele decidir que queria correr pelo lado de fora do motor. 1968 prometia muito mais e já no GP da Espanha ele pegou a pole e estava liderando a corrida de forma dominante. Até que na volta 57 a bomba de combustível parou de funcionar. No GP da Bélgica ele pegou mais uma pole e novamente estava liderando a corrida confortavelmente. Só que o radiador do carro não estava tão confortável assim e também parou de funcionar. Então no GP da Holanda ele pegou mais uma pole position e dessa vez, milagrosamente, o carro funcionou perfeitamente a corrida inteira. Mas agora foi a vez da Ferrari fazer a especialidade dela. Cagaram na estratégia, colocando ele no jogo de pneus errados e obrigando ele a se contentar com um P6 na corrida. No GP seguinte da Inglaterra, ele terminaria a corrida em 2º lugar, apenas 4 segundos atrás do líder Seifert. E para colocar a cereja do bolo no final da temporada, ele abandonaria todas as últimas 5 etapas. Com um acidente causado por ele na Alemanha, um acidente causado por culpa do carro em Monza, problema de transmissão no Canadá e no México e outro vazamento de água nos Estados Unidos. Lembrando que em todas essas etapas, em nenhum momento ele se classificou pior do que P4. E em 1969 as coisas não melhoraram muito. Ele começou abandonando as 2 primeiras corridas por problemas no motor. Só que dessa vez, na 3ª etapa da temporada, as coisas seriam diferentes. Porque agora o que quebrou e fez ele abandonar foi o diferencial do carro. No GP da Holanda ele até conseguiria um pódio, mas na etapa seguinte o motor dele pararia de funcionar de novo. Já dá até pra pedir música no Fantástico. Chegando na Inglaterra ele não fez um grande quali e acabou largando de P5. Mas o que vinha pra ser uma corrida honesta terminou com ele abandonando outra vez, agora por um problema na caixa de câmbio. E essa foi a gota d'água. A relação entre ele e a Ferrari já não estava muito boa. Ele estava cansado da falta de confiabilidade do carro e decidiu ir para Marte na temporada de 1970. E tudo começou muito bem, com ele em P2 no GP da África do Sul. Até o motor dele lembrar que estava dentro do carro do Chris Amon e resolveu sobreaquecer. E depois parou de funcionar na Espanha também. E na etapa seguinte, em Mônaco, pelo menos o motor deu uma folga. Dessa vez foi a suspensão que fez ele abandonar. Ao longo dessa temporada ele ainda conseguiria alguns segundos lugares, como o GP da Bélgica e o da França. Só que ele teria mais problemas de confiabilidade que fariam ele abandonar em etapas como da Holanda e da Alemanha. E isso criou outra relação tensa dentro da marcha. Ele tava bravo com a equipe tava brava com ele por alguma razão. A razão, no caso, o salário alto dele, tanto que o Max Mosley não tava nem querendo pagar. E é sempre bom lembrar que essa relação tava ruim com eles
em P3 os construtores. E vocês sabem quem era o P2? A Ferrari, que construiu um carro decente o suficiente para vencer 4 corridas naquela temporada. O que o Amon ficou com raiva nisso aqui é sacanagem, tá? Então em 1971 ele saiu da March e se juntou com a Matra. E depois de um pódio na Espanha, seu motor se recusou a funcionar em Mônaco e na Grã-Bretanha. E no GP da Itália ele pegaria a pole position e lideraria a corrida e tinha tudo para vencer aquela etapa. Até uma parte do capacete dele quebrar no meio da corrida, o que tornou difícil dele conseguir enxergar qualquer coisa e ficou de fora de um dos finais de prova mais malucos da história. E 1972 já começou com um presentaço para ele no GP da Argentina com uma falha de câmbio, que aconteceu de novo no GP da Espanha. Quando eu pesquisei para esse vídeo, assim, eu já sabia que ele era azarado, né? Mas, sabe, pesquisando e escrevendo esse roteiro, cada vez eu me sentia mais mal por ele. No GP da França, ele pegou mais uma pole position e tinha tudo para vencer outra etapa. E o carro, dessa vez, não apresentou nenhum problema. A equipe não fez nenhuma cagada na estratégia e ninguém bateu nele durante a corrida. Mas só tava uma coisa para ele completar o bingo dos abandonos. O pneu furou. Ele então parou nos boxes e voltou para a pista depois com um novo jogo de pneus. Ele até conseguiu fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida, mas só foi suficiente para ele chegar em terceiro lugar. Só que honestamente ele nem se importava mais em terminar no pódio. E infelizmente essa seria a sua última chance real de vencer uma corrida. Em 1973 ele se mudou para Tecno, uma equipe que não conseguiu construir um carro até quase metade da temporada. Depois ele chegou a correr numa equipe própria antes de assinar com a Ensim, mas só conseguiu um quinto lugar como o melhor resultado na equipe. Até que no final de 1976 se aposentou de vez da Fórmula 1. E assim, tudo isso que eu falei pra vocês foi só um resumo do azar da carreira do Chris Amon na Fórmula 1. Se você for atrás, você encontra muito mais coisa. O Chris Amon, fora da F1, foi um piloto muito vitorioso. Como eu falei pra vocês, ele já venceu umas 24 horas de Le Mans, ele chegou a vencer a Tasman Series, que é um campeonato que a gente já fez vídeo aqui no canal até. Só que na Fórmula 1 ele carrega até os dias de hoje o recorde de piloto com mais voltas lideradas sem nunca ter vencido o GP. São 183 voltas. É quase 2 GPs do Brasil e meio liderando a corrida, mas sem vencer ela. Tudo isso pelo fato de sempre sofrer com problemas no carro, da equipe estragando a estratégia, ou às vezes só o universo que realmente não queria que ele vencesse uma corrida de F1. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase dita pelo Mario Andretti em relação ao Chris Amon. Se ele virasse um agente funerário, as pessoas iriam parar de morrer. Ai.